na Universidade Cândido Mendes também, como conferencista em ambas as situações. Ano passado, já online, foi também conferencista, e agora para o lançamento, do pré-lançamento do seu livro Ruídos e Silêncio da Vida Confinada. Quem vai estar como anfitrião neste evento, desse grande evento, é o Carlos Eduardo, a quem eu passo a palavra agora, e quero também registrar o agradecimento a Rita Mendonça e Carlos, que são os coordenadores dos canais litorais. É um prazer tê-los como parceiros de trabalho e agora com o Marcelo Vieras. Então tá. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Silas. Silas, obrigado. Rita Mendonça, parceira querida, né? Sempre juntos aí na psicanálise. E o Marcelo Veras, querido amigo. É difícil apresentar o Marcelo, difícil mesmo, porque quando as pessoas são assim, facinhas, né? São tão queridas, são tão próximas na psicanálise, né? No nosso mundo psicanalítico, a gente tem pessoas muito sisudas, muito, né, assim, que fazem um semblante, às vezes, assim, de uma cara fechada, como se tivessem com raiva do mundo. E aí a gente encontra o Marcelo Veras pela frente, né? E essa simpatia dessa baianice, né? Desse sujeito assim que fala de coisas tão profundas, tão sérias, né? Os textos dele que a gente vai ter acesso hoje, que tem acesso já nos livros, toca em coisas tão essenciais, mas, ao mesmo tempo, com uma leveza, eu diria, invejável. Né? Marcelo Veras, eu te invejo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu só tenho 1,82 m. Quando chegar em 1,83 m, eu... Vergonha alheia. Não. Eu chego aí nessa estatura. Não, é sério, é de coração, Marcelo, você sabe disso. Né, assim, a transmissão da psicanálise não é algo fácil, não é algo, né, sem perder a seriedade, sem perder aquilo que faz série, né, o Marcelo transmite com uma leveza que eu vejo poucos, né, porque ele transmite a partir de um sujeito que pensa, não? Um sujeito que questiona. O Lacan, em alguma época, falou, né, quem me sabe ler, sabe me interrogar. Né? E Marcelo é um sujeito que interroga não só a psicanálise, mas interroga o mundo. Né? Interroga, digamos... não dá o Lacan ou o Freud, né, o nosso querido Freud, por dado, né, é isso, Lacan Dixit. Não. Né, eu vou falar dele aqui, né, um fuçador da alma humana, eu vou falar de quem é. Né, mas o Marcelo tem essa característica, né, dessa irrequietude, né, diante do Unheimlich, diante do estrangeiro. Então, Marcelo Veras é psicanalista da Associação Mundial de Psicanálise e da Escola Brasileira de Psicanálise, psiquiatra da Universidade Federal da Bahia, autor dos livros A Loucura Entre Nós e Selfie, Logo Existo, que é uma delícia de livro. E agora ele está lançando aqui Ruídos e Silêncios da Vida Cotidiana, que numa conversa anterior com ele disse que escreveu a beça, né, segundo ele, ficou um livro parrudo, 300 e tantas páginas, durante a pandemia. Ou seja, um sujeito que, além de tudo,
teve fôlego, né, para nos contar, e vai nos contar, dessa experiência pandêmica. Mas antes de passar a palavra ao Marcelo, eu escrevi 2 ou 3 linhas. É mentira, né? Quando o sujeito diz que escreveu 2 ou 3 linhas, ele fala sem parar por 2 horas, né? É aquele sujeito que diz assim, agora, para encerrar minha fala... Pronto, esse sujeito que fala agora, para encerrar minha fala, não para de falar, não cessa de não se inscrever. Mas sobre o nosso evento, que é Psicanálise Litorais 2, nós já tivemos o primeiro, que foi com Jurandir Freire Costa, né? Digamos assim, uma lenda, né, da psicanálise, né? E esse segundo, Psicanálise e Litorais, é com Marcelo Veras. E eu escrevi alguma coisa sobre psicanálise litorais que eu queria ler para vocês. Não é muito, eu prometo. Começo com uma citação que talvez já seja conhecida, mas que aponta para essa questão dos litorais. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovalkov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, pai, me ensina a olhar. Isso é Eduardo Galeano. Essa é a epígrafe do texto que eu vou ler para vocês. Litorais são fronteiras do pensamento, bordas que, desde Freud, sempre estiveram em abismo com a psicanálise. Não se faz campo discursivo sem estar entrelaçado com outros saberes. Não se faz laço social sem que esse não esteja amparado em diálogo constante com certos impossíveis da teoria e da clínica. Afinal, são esses impossíveis, são esses desafios que a psicopatologia da vida cotidiana nos incita dia a dia. Litorais fazem borda com o oceano. Um oceano que se refere a 3/4 da Terra, está sempre em movimento com seus abissais e sujeito às suas marés, mas que, ao longe, distante dos olhos, também banha outros litorais. A rasura do traço do litoral faz terra. Litura pura é o literal. Na vida, o risco avança sobre a solidão da ilha e faz-se continente. De traço em traço, as identificações ganham laço, espaço e a terra se abre, não sem a dor do parto. Abrir-se em novos rumos, desfolhar a condição litoral é uma contingência para que o real possa passar pelo simbólico e, no 1 a 1 de cada análise, fazer travessia. O excesso que nos habita, os transbordamentos caudalosos de nossos rios, a angústia que teima em não fazer borda, é a aposta que da literatura possamos fazer litura terra, que da arte se reinvente a vida, pois a psicanálise não sobrevive sem os arejamentos dos litorais. Nesta pandemia, da qual esse projeto do CEPAI, Psicanálise Litorais, é fruto, vivemos a clausura, espécie de monastério de fronteiras, abismos sem litorais. Reinventá-los é dar a possibilidade criada por Freud e retomada desde Lacan da psicanálise a ser banhada, como diz Gustavo de Saulo, pelo inconsciente 3.0. Lo que hacemos con las tecnologías
y lo que las tecnologías hacen con nosotros. Entre centro e ausência, entre saber e gozo, há litoral que só vira literal quando, diz Lacan, essa virada vocês podem tomá-la a mesma a todo instante. A escritura no corpo das palavras, faz ranhura quando a língua que o anima interroga o outro sem saber o que se quer. É o saber não sabido do inconsciente. Sobre esses aparelhos de gozo da linguagem, depara-se com os furos do saber. Aí, a aposta do litoral a banhar, através da função da palavra e o campo da linguagem, o real indizível. Aqui, este real não cessa de não se inscrever e, no entanto, deixa marcas de espuma grossa na areia da praia dos desejos. Deste lugar, cada um recolhe seu estrangeiro, seu unheimlich, o estranho que, por sucumbir ao enigma do outro, que foi, paralisa, recua envergonhado, estranho afeto da vergonha ou do pudor, que, como diz Lacan em Kant com Sade, é ambisceptivo das conjunturas do ser. Desse mesmo lugar, o despudor, continua Lacan, constitui por si só a violação do pudor do outro. Há violação quando há fronteira. Quando há fronteira, e é isso que vivemos nesses cyberespaços da aletosfera, há rumor, ruídos que nos atordoam para o mais, como diz certa vez Antonin Artaud. Quando há fronteira, há o estranho, o infamiliar, o outro, duplo de mim mesmo, mas em sua extimidade, diferente, não todo. Aí, nesse ponto, a angústia surge como necessidade do sujeito construir uma resposta para uma pergunta que sequer ele sabe qual é. Ao pé da letra do litoral, há uma borda que faz furo no saber. Isso nos interessa como fuçadores da alma humana, como disse George Grodek, amigo de Freud, que fez em seu livro Das Buch, das Es, o livro disso, o conceito de isso, várias cartas endereçadas a uma jovem aprendiz e curiosa dos litorais da mente humana. Letras, lettre en souffrance, uma carta, uma letra em sofrimento, uma carta à espera de seu destinatário. Nossos restos, aquilo que da linguagem convoca o litoral ao literal, é um nó da coisa de Das Ding, algo que, a partir da sublimação, produz a entrada de um novo significante na cultura. A angústia da coisa, aquilo que Lacan chamou de objeto A, ganha a dimension, na franja dos litorais. Poder dizer sobre esses litorais é nossa aposta. O fato de o sintoma, diz Lacan, instituir a ordem pela qual se comprova nossa política, implica, por outro lado, que tudo que se articula dessa ordem seja passível de interpretação. Instituímos assim no funcionamento talvez a grande pergunta da psicanálise: o que faz litoral ao complexo de Édipo? A resposta das insatisfações da neurose histérica, das vacilações da neurose obsessiva, da alucinação do esquizofrênico ou do delírio de perseguição do paranoico convoca litorais. Então, é preciso que a série iniciada por Lacan, através de Kant com Sade, continue com Agamben, Heidegger ou Byung-Chul Han e seu livro A Sociedade do Cansaço.
aliás, cansado, que é um tema do Marcelo Veras, que ele vai falar daqui a pouco, tornou-se um significante fundamental para pensarmos o mundo atual. Da clínica, nossa eterna parceira, minarete de onde prescrutamos as incidências daquilo que não anda bem, daquilo que manca, da falta a ser do sujeito, as linhas geográficas, as topologias da fala, os litorais insabidos de um oceano por navegar. Esse grão de fantasia, esse grão de poesia é a própria análise que, ao buscar restaurar um estado anterior de coisas, issa velas e se põe ao vento na bruma navegável e incerta das fragilidades da vida. Last but not least, eu vou terminar lendo Mia Couto. Chama-se Dilúvio. Na véspera do dilúvio, onde outros levaram posses, eu apenas levei a palavra. Amealhei letra por letra, como quem carrega tábua para fazer ponte, barco, arca sem Noé. E quando os céus desmoronaram, só em mim as águas desabaram. Na minha jangada brotaram fontes, jorraram rios, remoinharam oceanos. Lá fora, reinava a secura dos desertos. Apenas na minha arca se esbanjavam águas. Então, entendi. Onde pensar a palavra não havia senão nascente. Semente de toda a semente. Em palavra desaguei, para sempre rio, em busca de uma outra margem. Com a palavra, Marcelo Veras. Próxima vez eu vou pedir que você escreva isso como prefácio para mim, Carlos. Vai ser o meu prefácio do meu próximo livro. Poxa, muito obrigado, né? O convite do CEPAI. No fundo, é um momento até importante, porque acabou com uma série de circunstâncias. Esse está sendo o momento do primeiro pré-lançamento. Vão ter alguns aí pela frente, mas então, vocês, digamos, aqui eu estou... É o pré-lançamento que dá origem a uma série que, para mim, é importante porque dá origem a algo que é complicado. A gente sai do mental para a escrita, e quando a gente fala do livro, a gente passa por uma outra etapa, que é a etapa do falar. Então, eu estou iniciando aqui uma fala de um livro que eu escrevi. E isso é interessante. Esse é o primeiro momento que eu falo do livro. Haverá outro. Sem revisão, né? Eu não quis fazer revisão. Esse livro, eu chamo a atenção de uma coisa que... Normalmente, a gente faz o livro, aí manda para o revisor. Mas esse livro, ele é um pouco um carnê de bordo, ele é um pouco o que eu venho, né, passando nos últimos anos, 3 anos, 4 anos. Aí depois eu olhei, eu pensei, não, tem que mandar para a revisora. Toda hora eu falava isso, tu tem uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, que revisou meus outros livros, né? A Cida Nóbrega, que inclusive frequentou seminários de Lacan. Ela mora na Paraíba hoje, mas ela frequentou, nos anos que ela morava em Paris, seminários do Lacan. Por isso ela tem uma familiaridade boa, né, para revisão. E aí eu pensei, não vou revisar esse livro. Ele vai com os erros que tiver, até porque esses erros são meus furos. Não é um livro douto, não é um livro acadêmico, ele é um livro que vocês vão descobrir uns furos nele, furos, inclusive, de memória. Depois, quando eu reli o livro, eu descobri que eu minto horrores, que tem horas que eu falo umas coisas que depois eu digo, não foi isso. E aí eu tento me corrigir depois, porque eu vi que eu estava criando uma ficção e que não era bem aquilo, principalmente numa das partes do livro. Mas, assim, para mim, é muito importante esse momento da fala, porque
né? Eu sei, por exemplo, o Carlos já escreveu bastante. O livro, quando ele sai, ele não é mais seu. Você perdeu ele. Então, todo livro é também uma perda, né? Uma perda, porque seu texto ele não é mais seu, ele vai ser lido de uma maneira que você não achava que ele ia ser lido, ele vai ressoar, ele vai ressoar nas pessoas de uma maneira diferente, exatamente porque um livro não atinge as pessoas pelo sentido apenas, né? Atinge pelos corpos, né? O livro é algo que ecoa no corpo. Ele produz efeitos que são corporais, eles não são aquele mito de que o livro é a palavra, é o sentido, não é nada disso, né? Onde ele nos captura é onde ele ressoa, onde ele bate em memórias, em pontos nevrálgicos, em coisas que a gente só pode perceber porque está vivo. Então, estar vivo é ressentir no corpo alguma coisa. É a única coisa que nos faz vivos, né? O resto tudo, por exemplo, quando eu estive no Egito, visitando ali o túmulo, né, o Museu do Cairo, visitando o tesouro de Tutancâmon, estava tudo ali, estava o corpo de Tutancâmon, estavam todas as fortunas de Tutancâmon, né, aqueles montes de objetos, né? O que não estava ali? Era a possibilidade de Tutancâmon gozar daqueles objetos, né? Ali, que era o que faz a vida poder gozar daquilo. Então, quando o Carlos fala um pouco, talvez, num certo, não sei se é um bom humor que eu tenho, um entusiasmo, que eu sei que eu tenho mesmo, e que não foi adquirido facilmente, 40 anos quase, de análise, 30 e vários, não acabei ainda minha análise, não consigo acabar esse troço. Acabo, aí eu volto, recrudesço, mas esse estar vivo, esse entusiasmo de estar vivo não foi simplesmente adquirido apofanticamente, não. Eu posso dizer até que eu fui um jovem bem tristonho, bem atormentado por uma série de questões, triste mesmo, pouco otimista, talvez chato, e foi um processo realmente analítico que me fez me tornar um pouco uma pessoa mais entusiasmada com a vida, mesmo quando a vida nos mostra o seu pior. O mundo nos mostra o pior, né? Mas é um combo. Você não pode ter a vida se não tiver os dois lados, né? É um combo, e que esses últimos anos foram quase que um reaprendizado disso tudo. Então, esse livro, ele é um pouco, talvez, mais intimista do que o Self-Log Existo. Eu escrevo muito em revistas, né? Opção lacaniana, mas eu sempre gostei da ideia de falar para um outro público também, não falar só para analistas, não, né? Conhecer, dialogar com outras pessoas, não ficar dentro de um casulo, não gosto dessa história, mas é importantíssimo o casulo também. Então, é importante que a gente tenha um espaço que é a escola, né, as formações, os nossos cursos, né, especializações, onde a gente possa afinar questões técnicas finas, importantes, né? Isso faz parte, né, da nossa experiência e é fundamental isso. Mas quando eu escrevo um livro como esse, ele é diferente, ele sai nos momentos mais estranhos, né? Por quê? Porque eu não tenho tempo para escrever, eu trabalho, ouço gente de manhã, de tarde, de noite, praticamente não tenho tempo. Então, quando eu vou escrever alguma coisa, é de noite, na hora de dormir. Eu tenho um método de dormir, eu não sei se é para todo mundo assim, escrever. As pessoas leem para dormir, né? Ou tomam Stilnox, ou Pidem, algum remédio. A minha maneira de dormir é escrever. Aí me bate um sono e eu falo, agora eu posso dormir. Mas eu só consigo dormir quando eu escrevo algo, né? Você sabe que, desculpa, mas eu não posso perder isso. O Freud também era assim.
Era, do tinha o Freud, Ele esperava todo mundo da casa ir dormir e escrevia até dar soninho. E tem que ser assim pelo seguinte, porque é o único momento que eu tenho quando eu chego do consultório para estar com minha família. Então, é a hora também que eu tenho para ver minhas séries, que eu adoro, os filmes, né, jogo, fazer alguma coisa também em família, né, estar ali junto, aqui em casa, ainda mais no período da pandemia, que foi um período que a gente ficava confinado mesmo, e eu atendia virtualmente enormemente, era um negócio assim meio... Eu pensava que eu falo, ufa, vou dar uma descansada. Não, a pandemia... Ao contrário, porque se descobriu a virtualidade, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Não mesmo. Eu não olho nem na época que eu era plantonista de UTI, nos anos, né, de 80 para 90, que eram... Às vezes eu dava plantão, hoje é proibido até pelo CREMEB, né, pelo CRM, eu dava plantão de 36 horas dentro do UTI. É um negócio absolutamente insano. Mas nem naquela época eu posso dizer que trabalhei tanto quanto no período da pandemia. No começo, assim, nos primeiros 15 dias, eu falei, não vou trabalhar. 15 dias. Depois, ali, de março para frente, foi um negócio enlouquecedor. Sábado, domingo, os horários mais improváveis, eu estava atendendo pessoas, assim, me ocorreu de atender pessoas que estavam no UTI em Nova York, sendo estubado, precisando falar português. E me acharam, não sei como, são situações as mais inéditas, que eu aprendi muito. Até porque eu não tinha... Eu me sentia absolutamente incompetente para atendimentos virtuais. Então, sei lá, eu tenho colegas, amigos meus que eu gosto, que sabem, sei lá, dar um duplo twist carpado, sabe tudo do virtual, você faz assim, faz assim. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu não sou esse cara fodão, eu não consigo fazer isso. Eu fico ali ouvindo, é difícil, cai o sinal, eu não sei, o cara vai achar que eu interpretei, é cheio de vacilações, né? E eu não queria nunca colocar a teoria na frente da prática. Então, eu não sentia... o que me ensinou a fazer os atendimentos virtuais foram as cobaias virtuais, que eu também comecei a analisar, os pobres coitados das cobaias, que, eu quero fazer com você virtual. Tudo bem, mas saiba que eu sou incompetente para esse troço, não sei fazer isso, vamos tentar. Eu podia vir com aquele papo, não, Lacan diz que o objeto voz e o objeto olhar, tem tudo isso que agora até eu absorvi. Mas foi puro empirismo. Eu, no começo, eram situações muito difíceis, né? Eu não sabia muito como lidar. Acaba que a gente vai adquirindo um certo know-how e começa a ter eu tenho hoje uma visão menos pessimista. Eu acho que os atendimentos virtuais eles são importantes. Tem pessoas que jamais teriam acesso a um psicanalista, né? E sempre que eu dizia assim, eu tenho um argumento cínico ótimo. Se ele não vier para mim, um cognitivista vai querê-lo. Então, eu vou tentar salvar aqui um pouco a psicanálise da maneira que eu puder, né? E como eu escrevo muito antes de dormir, para dormir, é claro que tem, em algumas situações, é muito gozado, porque eu posto, e quando eu acordo de manhã, eu falo, eu não acredito que eu postei aquilo ontem à noite, não é possível isso, não posso ter feito isso. Aí eu vou olhar, nossa, eu postei isso aqui. Postei mesmo, o que eu vou fazer agora? Tiro, não tiro, deleto, vergonha alheia. Aí eu uns deixo, teve uns que não dava, eu tive que tirar mesmo, porque eu falei, gente, isso é mico total, não vou deixar esse negócio. Mas, ou seja, tudo isso são experiências muito... A escrita, para mim, eu consigo tranquilamente perceber da escrita que é uma escrita epistêmica, uma escrita que tem uma transmissão formal, e uma outra que também é transmissão, e que também fala de psicanálise pura, muitas vezes, mas bobamente, e que eu falo... Eu falo da maneira como eu consigo mexer com aquilo, como se fosse quase como uma vez eu fui convidado, 2 vezes eu estive no Sancti Deli, mas na última vez que eu estive lá, eu fui convidado pela Judith Millet, e aí eu fui, né, já estava lá, eram muitos, não, um grupo pequeno, eram umas 5 pessoas,
Judite sempre gentilíssima, né? Ela realmente, ela mostrava a casa, ela colocava onde ela ficava na infância, onde subia, era muito bacana, era muito gentil. E me levou né, ao consultório ali do Lacan, onde era a sala de espera, né? Uma confidência que eu posso fazer agora, a Judite não está mais viva, infelizmente, né? É que aí teve uma hora que ela falou, olha, aqui é o consultório de papai e tudo, né? Mas, por favor, não toquem em nada. Para a cozinha, se uma pessoa, um grupo saiu, obviamente o que eu e uns 3 outros fizemos, Ivan do Lacan, para alguém tirar um selfie da gente deitado ali, né? Assim, então a gente tirou ali. Falei, eu perdi essa chance de deitar no divã do Lacan para brincar. Mas o que mais me impressionou quando eu fui ali no consultório do Lacan, que é pequenininho, é quase claustrofóbico, né? Uma sala que não tem, sei lá, no máximo 10 metros quadrados. Era muito pequeno o consultório do Lacan, na Rue de Lille. Mal cabia a cadeira, um armário pequeno e o divã, e muitos nós feitos de lã, de fio, né? Os nós borromeanos assim, espalhados, porque, e a Judite confirmou isso, os últimos anos de Lacan como psicanalista, ele é quase que igual, assim, eu fico imaginando eu analisar alguém tricotando um pullover, ele ficava analisando, fazendo os nós, analisando e com aquele negócio na mão. O Judite disse que era assim, ele ficava com aquilo ali na mão, brincando. E é um pouco esse o espírito do livro, pensar que eu posso transmitir algo da psicanálise brincando, sem preocupar muito com o sentido, mas mais com o real, o simbólico imaginário ali na minha mão. Uma certa corporeidade dessa experiência que se cristalizou, se sedimentou em escrita. E agora chega essa fala... Podia falar do fogo? Como? Você podia falar do fogo? Vou falar do fogo. E aí é a fala, né, que chega. O livro, eu dividi são, de uma certa maneira, quatro partes, né? E que a primeira, que é onde eu começo o livro, né, eu chamei de epílogo, que eu achei que era mais fácil começar um livro com epílogo do que de outra maneira. O livro ele começa porque é um epílogo, depois eu parto para algo que se chama Você Não Tem Direito ao Meu Mundo, que é a primeira parte mesmo, né? Você Não Tem Direito ao Meu Mundo, onde eu começo a colocar um certo deslocamento que foi acontecendo no Brasil, né? Algo que foi acontecendo no Brasil, que foi inquietando e que nós não fomos mais, muitos de nós, tanto na minha escuta como na minha experiência subjetiva, me localizando mais nesse Brasil. Então, essa frase, eu ouvi essa frase, é uma frase muito similar a isso, você não tem direito de estar aqui, que eu não acreditava que eu ainda ouviria essa frase em 2021, quando uma pessoa que trabalhava num prédio foi entrar pelo elevador social. E é muito curioso, porque o Brasil ele tem essa fenda de que ainda existe elevador social e elevador de serviço. O Brasil tem uma fenda curiosíssima na arquitetura. Prédio tem fachada e fundo. É uma coisa que não existe na Europa, por exemplo, né? Você tem, normalmente, as fachadas dos prédios, elas são feitas assim de pastilha ou de mármore, e tem um fundo que não é pastilhado, que é nada, que é onde dá para as áreas de serviço, normalmente são no ponto mais desagradável, ou da vista, ou do poente, que é quente, né? Para burro, no Brasil, às vezes. Mas já na arquitetura, nós somos doutrinados, ensinados a pensar que existe um lugar que você não tem direito de estar no meu mundo. Então, muitas das minhas interrogações partem do fato de que será que a psicanálise ela pode estar em todos os mundos?
há divisão de mundos? Ou será que, no fundo, algo que sempre me incomodou quando eu era psiquiatra, jovem, residente de psiquiatria, tinha um mestre de psiquiatria, professor Álvaro Rubim de Pinho, uma pessoa que eu gostava muito, um grande psiquiatra do Brasil. E ele falou, você gosta de psicanálise, né? Eu falei, professor, eu gosto, jovem ainda. Mas é um troço muito elitista, né? E eu passei 10 anos engasgado com aquele comentário dele para respondê-lo, que não era elitista. Eu fiquei meio travado com aquela história. Mas aquele comentário dele me fez ter que responder aquilo. Né? É um pouco como quando a gente está no ginásio, na escola, e chega um baixinho assim, te dá um murro assim na barriga e sai correndo. Ele sabe que ele não pode ficar ali, ele sai correndo. Aí você não pode bater nele, ele te provocou ali, você fica ali querendo se vingar com aquele negócio ali, né? E o menino já foi embora. Foi um pouco assim eu passei alguns anos amadurecendo aquilo. Por que eu achava que a psicanálise não era elitista? E se eu tinha razão de achar que não era, né? Então, isso aí é um corpo de textos que tratam um pouco desse momento, né, que eu acho que é importante no Brasil, que vem recrudescendo essa ideia de que quem tem direito ao mundo, quem não tem. Né, que eu acho que é importante para a gente saber que psicanálise a gente está praticando, sair reproduzindo elementos. Eu podia falar isso de uma maneira adulta, eu podia falar isso, por exemplo, pensando na questão do pós-colonialismo, como a gente está trabalhando agora, a questão decolonial, e vai ter um espaço que eu vou falar de tudo isso. Mas, mais intuitivamente, é muito simples, eu não entendo como é que eu moro em Salvador, que é a cidade dita como mais negra no mundo fora da África, e você tem tão poucos psicanalistas negros. Alguma coisa, então, ressoa aí que eu preciso entender o que é isso. Né? E é por isso que é nessa parte do livro que eu vou trazer alguns textos sobre psicanálise e racismo, que é um tema que eu acho que ainda precisa ser colocado no Brasil, e é claro, isso entra muito, não pelos psicanalistas, eu vejo muito mais o movimento negro querendo entrar. Antes a gente pensava que era um movimento negro que queria se afastar da psicanálise. Não, a gente percebe muito isso. E é claro, eles fazem a leitura que é quase que assim, incontornável de Frantz Fanon, mas eu que já li praticamente todo Frantz Fanon, né, todos os livros de Frantz Fanon, posso dizer que não dá para adequar as reflexões sobre o racismo, sobre o colonialismo de Frantz Fanon, ipsilitras, não dá para colocá-lo no Brasil tampouco. O Brasil é outra coisa, né? A gente vai pensar isso. E esse foi o espaço do livro onde eu coloco essas questões de dentro e fora do mundo. Obviamente, a segunda parte, aí sim se chama O Silêncio nas Cidades, aprendendo a ficar em casa. Todos vocês experimentaram, a partir de março do ano passado, uma experiência inédita, que é a cidade sem barulhos. E é curioso que, contrariamente ao que a gente vive falando, né, a cidade sem barulhos nos fez ter insônia e não dormir melhor. A gente vive dizendo, tem muito barulho, eu não consigo dormir. Mas a queixa que eu mais ouvi no consultório, virtualmente, foi insônia. Eu pensava que ia ser depressão, angústia, medo, mas não. O meu cotidiano foi eu não consigo dormir. Mas está tudo silencioso. É exatamente que ruídos emergem. Marcelo, posso fazer um pequeno comentário? Por favor, Rita, vamos lá. Claro, aqui é um bate-papo. Agora, o Thelonious Monk fala uma coisa que eu acho genial, exatamente sobre isso que você está falando. Ele diz que o ruído mais alto do mundo é o silêncio. Sim, exatamente. E lembrei outra coisa, tem uma música do Arnaldo Antunes que é genial. A música é enorme, eu não lembro, mas ele tem uma parte da música que ele diz o seguinte: antes do alfabeto
havia voz, e antes da voz, o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Quer dizer, o silêncio fez um barulho enorme, só para pontuar isso que você está falando. Um dos textos, inclusive, né, que eu trato é exatamente falando de, talvez, quem mais tenha pensado o silêncio, que foi John Cage, com aquela famosa música 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Ele entra, senta, e, insuportavelmente, ele passa 4 minutos e 33 minutos e 33 segundos. Minutos é o ato falho, que é o que eu acho que era mesmo. Sentados no piano sem tocar nada, e a música são os barulhos da plateia incomodados com aquilo. Né? John Cage, quando fez isso, para mim é exatamente um pouco o que aconteceu, ou seja, o ruído... A voz do outro ficou insuportavelmente ruidosa, né? Do grande outro. Ruidosa, né? Avassaladora, né? Por isso que o título final, que não é do título inicial, é Ruídos e Silêncios da Cidade. É nesse momento também que, é claro, eu falo um pouco da produção que eu fiz motivada pelo silêncio. Né? Alguns textos que eu escrevi, e que, inclusive, só que eu descobri que eu escrevi muito. No fundo, o livro foi um trabalho de redução enorme, porque quando eu acabei o livro, que eu conversei com o editor, né, o Primo Maldonado, da LDM, eu cheguei assim, depois falei com a Luana, que é a filha dele, mas que está à frente do livro, falei, putz, não dá, o livro está com 400 páginas. Eu acho um assinte importunar as pessoas com 400 páginas. Para mim, só Dostoiévski pode fazer um negócio desse. Eu não sou importante o suficiente, eu não sou um escritor importante o suficiente para não encher o saco de ninguém com 400 páginas. Tem que ser muito bom escritor. E aí eu fui cortando, cheguei em 330 páginas. Né? E o que eu tirei vai virar um livro que está saindo agora em setembro, que foi... Aí já está vindo outro aí, né? Porque eu separei, eu desmembrei, e aí eu coloquei nesse livro que vai vir depois várias reflexões que eu tinha feito sobre a morte e o suicídio, e é um livro que já está praticamente também pronto, que se chama A Quem Matamos Quando Matamos a Nós Mesmos, que é um livro que eu falo um pouco do suicídio e da finitude da vida. Esse daí está vindo aí, outubro, talvez, novembro. Mas, então é nesse momento que eu trato dos efeitos... Já está convidado para fazer o pré-lançamento aqui. Em bom gerundês, vamos estar lançando em outubro, novembro. E aí teve, então, assim, esse momento, e só que aí aconteceu uma coisa muito interessante, é que esse momento foi o momento que eu escrevi o diário da pandemia, né? Então, eu escrevi um diário, e esse diário era dia 1, dia 2, dia 3, porque me deu vontade de escrever um diário, e eu postava esse diário, né? Só que, na hora do livro, eu preferi tirar os números, dia 1, dia 2, dia 3, ou as datas. As datas, por exemplo, eu guardo todas as datas da parte 1, que é Você Não Tem Direito ao Meu Mundo. Lá tem as datas, porque eu comento muito manchetes de jornal. E aí eu boto a manchete e eu faço meu comentário em cima deles, né? Então, tem a manchete e o jornal, né? Eu vou falar do incêndio daqui a pouco, vocês vão entender um pouco como é que a coisa funciona. Aí, na hora do diário, na hora de escrever, eu troquei. Então, é assim, é dia A, dia B, dia C, dia D, dia E. Só que o alfabeto, ele acaba, né? Aí, então, eu começo de novo, dia A, dia B, dia C, dia D, porque ele acabou o alfabeto. Por quê? Porque se eu escrevesse isso com números, ficava infinito. E eu não queria dar a ideia de que o dia 1, dia 2 ia até o infinito. Então, eu prefiro a ideia mais de Sísifo, de que é dia A, dia B, dia C, dia D. E aí vai acabar, eu vou começar de novo. Então, começa. E aí, ele começa, vai até o final, já da terceira vez que isso se relança, vai A, B, C, D, aí começa A de novo. Aí eu já misturo tudo, nem eu sei mais o que estou escrevendo. E eu fiz isso. Só que aí esse livro ele ficou pronto no momento em que estava acabando
a pandemia. Então, o livro acabava com a volta dos barulhos da cidade. E qual tinha sido a grande lição que encerrava o livro? Era a última frase do livro. Era que, finalmente, os psicanalistas aprenderam a escutar o barulho do carro do ovo. E eu concluí o livro com isso. Nós aprendemos a escutar o barulho do carro do ovo. Né? Que a psicanálise o barulho lá de fora, porque era sempre assim, né? Você estava analisando alguém e passava o carro do ovo, passava o carro do gelo, passava tudo, e você estava ali, né? Só que o mundo não desacabou ali. Aí veio a segunda onda. E aí eu falei, putz, esse livro ficou datado. Aí eu tive que reescrever a última parte, né? E essa última parte que se chama Segundo Ano de Pandemia, e aí eu digo o seguinte, a morte chegou para todos e tem responsáveis. Então, eu concluo o livro um pouco já de um viés, um tom um pouco mais político também, é claro, não que não fosse desde o início. O primeiro título do livro não era Ruídos e Silêncios da Vida Confinada. Eu optei por esse porque eu notei que, quando eu vi o corpo inteiro do livro, eu vi que esse livro ficou grande porque ele é um trabalho de preso. Sabe, esse preso não tem o que fazer, fica fazendo alguma coisa para... Então, ele era um pouco um trabalho de preso, né, esse livro também, assim. Mas o primeiro título também era interessante, era Ruídos e Silêncios de um Brasil em Chamas. E aí eu contava, né, para o Carlos, né, a gente falou rapidamente ontem, para combinar esse papo aqui, de onde vem esse título. Né? Foi que, na verdade, esse livro ele começa num dia que eu estava no consultório, atendendo, que eu faço todo dia até tarde, né, sei lá, devia ser 9 da noite, sei lá. Eu chego em casa, não existia pandemia nem nada, e eu vejo todo mundo olhando para a televisão de casa, e eu vejo o que foi, eu não tinha olhado direito o que tinha acontecido, e eu vi que o Museu Nacional estava pegando fogo. Aí eu fiquei vendo aquela cena, 1 minuto, 2 minutos, 3, e eu fui tomado por um sentimento absolutamente de desalento, porque ali eu entendi que alguma coisa muito séria estava acontecendo no mundo e no Brasil. Quando eu vi que a memória do Brasil estava literalmente... O Museu Nacional, apesar de eu falar oxente, tudo isso, eu sou carioca, eu nasci em Niterói. Então, aquele museu que na minha infância eu brincava ali, ia para o Parque Lage, ficava passeando naquilo ali tudo, a minha infância foi aí, no Andrews e tudo. E aí, de repente, eu ver aquilo pegando fogo, coisas assim impossíveis estavam pegando fogo. Né? Assim, a gente estava perdendo coisas que eram importantes demais. E aquilo, naquele momento, ali eu tive um certo despertar. Um despertar de que algo muito complicado estava acontecendo. Então, o livro ele começa de antes da pandemia. E é claro que ele vai traçar um pouco essa primeira etapa, exatamente todo esse momento inquietante, que foi, por exemplo, a Noite da Infâmia, como chama um bom amigo meu, o Gilson Iannini, uma pessoa que eu aprecio, que foi a noite que a Câmara destituiu Dilma daquela maneira, daquele modo como foi feito aquilo. Para mim, eu acho que o melhor nome é a Noite da Infâmia, né? Do escárnio, a democracia, tudo aquilo. E eu não poderia falar de situações como essa com uma neutralidade analítica. Ou seja, ali eu concluí o livro Self-Love Reviews
quando eu concluí o Self Logo Existo, eu concluo com uma mensagem. Eu não sei se está tendo um eco aqui, mas... Está tendo um eco, sim. O livro eu concluo o seguinte: você pode fazer 30 anos de análise, por favor, faça sua análise, mas, por favor, quando sair do consultório do analista, olhe para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Se não vê um caminhão, te atropela e leva seus 30 anos de análise do mesmo jeito. Ou seja, é no corpo que a gente sente. Então, como analista, eu tenho que entender essas questões do corpo, como estava. E meu corpo foi afetado. Né? Foi afetado de uma maneira difícil. Então, o que vai acontecer na última parte do livro? É que a última parte do livro eu falo um pouco da minha... nesse ponto, que é um pouco mais, até foi mais difícil para mim, eu falo da minha experiência de ter pegado Covid, de ter estado com a morte muito perto. Eu não tive uma Covid tão simples, não tão complexa a ponto de eu precisar ficar entubado, mas o suficiente para perceber situações muito complexas. E, por exemplo, eu havia passado o ano inteiro, isso aí eu escrevo, então não estou fazendo confidência alguma, eu tinha passado um ano inteiro muito restrito, por algumas razões. Primeiro, porque a minha esposa é vice-diretora da Fiocruz, então, assim, aqui é do padrão, né, Patrícia, assim, o padrão aqui de casa é do padrão Fiocruz, de isolamento total, com todos os equívocos que se dá, que hoje em dia a gente não faz mais, assim, as portas aqui de casa ficam todas com as maçanetas manchadas em volta de água sanitária com álcool, né? Destruiu tudo. Eu tenho uma história muito gozada, é que uma cunhada minha veio nos visitar aqui e na porta de entrada a gente obviamente tinha que deixar álcool, né? A pessoa entra pensando no astronauta, né? Quando via visitar, no ano passado a gente, mas ela tinha que vir, porque a minha sogra morava conosco, ela veio visitar minha cunhada, minha sogra, e é óbvio, ela fez, todo mundo passou álcool em tudo antes de entrar no hall de entrada, né, do meu apartamento, e ela não percebeu que atrás, na hall de entrada, tinha um quadro, não é milionário, mas um dos quadros mais caros que eu tinha aqui em casa, ficava lá na entrada, e o quadro ele foi totalmente derretido pelo álcool. E depois que ela vai embora, eu chego na sala, eu vejo aquele quadro, que era um quadro que eu comprei com o maior caro, cacas, de Reinaldo Eckenberger, que é um argentino que morou que é um nome daqui, um quadro enorme. Aí eu olhei o quadro, o ladinho do quadro, todo assim, a tinta tinha derretido assim, e caiu. O Carlos, que é pintor, sabe o que é se passar um álcool assim em cima de um quadro. Né? Uma tragédia. Uma tragédia, foi o que aconteceu aí. Então, eu tive várias perdas subjetivas. Né? Mas, assim, então nós passamos, por exemplo, um ano inteiro protegendo minha sogra, que é uma pessoa mais velha, para ela não se contaminar, e eu percebi um sofrimento subjetivo dela, porque isso significava privá-la dos netos, dos filhos, de tudo. E eu fui vendo o sofrimento subjetivo dela, e eu me perguntava a todo momento assim, poxa, será que é melhor algum risco, mas mantê-la viva mentalmente? Bem, não é? Era uma pergunta que eu me colocava. E o que acontece? Ela tem um problema de coluna, um fisioterapeuta tem que vir aqui, ela pega a Covid, e como eu e minha esposa cuidávamos dela, obviamente, ela passou para mim e para minha esposa, eu tive um Covid bem complicado, e ela acabou falecendo da Covid. Né? Então, eu tive essa experiência de morte, que foi uma experiência muito complicada, né? A morte de minha sogra, eu com Covid, e aí você tem aquele momento que você se sente absolutamente desamparado, todos com Covid na casa, ninguém pode entrar, e tendo que chamar pessoas, assim, ambulância, e vem. Então, foi um momento de experiência de morte também,
e que me fez refletir muito também sobre o isolamento, porque, assim, tudo bem, ela acabou morrendo, mas talvez ela pudesse ter tido um ano último de vida antes de morrer, talvez com um pouco mais de presença dos filhos e dos netos, que ela acabou não tendo, né? Isso que me fez perceber, por exemplo, então, que é muito difícil para nós, hoje em dia, separar o que é uma prudência sanitária do que é o mestre sanitário. Que, no fundo, acabou que nós fomos um pouco ordenados a partir do discurso do mestre sanitário, né? E o mestre sanitário nos bombardeava que quer salvar os seus velhos, prive-os de tudo. Agora, é lindo a gente pensar no virtual para tudo isso. Mas, gente, não é assim que acontece. Ninja em saber o WhatsApp Video, o Zoom, essas coisas. Não consegue fazer isso. Então, o que eu pude ver na clínica dos meus pacientes mais velhos foi uma vivência de abandono muito grande. E, inclusive, um abandono muito curioso, porque eu percebi que a nossa sociedade ela nos impregna, sem que a gente perceba, a necropolítica do bebê, ela penetra estruturalmente o nosso modo de viver, que em muitas situações na clínica, alguns pacientes, eu perdi muitos pacientes, principalmente os mais velhos, eu devo ter perdido uns 8 pacientes com Covid. E o mais curioso é que, por exemplo, de pacientes que eu acho muito interessante. Uma que dizia o seguinte: olha, depois que você fica surdo, a sua família te segrega. Elas só vão gritar para você frases elementares. Faça isso, eu gosto muito de você. Assim, frases assim, bem objetivas. E quando eu vou nos aniversários, todo mundo a primeira coisa que faz é me botar sentado, me dá muito beijo, me bota um prato de doces, grita algumas coisas para mim e vai embora. E aí eu fico ali com o prato de doces na mão. Eu achei essa cena uma cena muito cruel, mas muito verdadeira, que foi de uma paciente minha que acabou, inclusive, morrendo pela Covid, essa paciente. Então, esse é um detalhe. E outro é que até que ponto algumas pessoas não se serviram, por exemplo, do isolamento social, de proteger, para apenas ratificar o fato de que eles não queriam mesmo ver os velhos. E aí arranjaram um ótimo pretexto também. Né? Não posso, mas que também, se pudesse, não iria muito, não. Ou seja, são situações que a clínica foi me mostrando. Né? Então, assim, o livro ele é um livro atravessado, perpassado por questões clínicas, por questões políticas, pelo modo como exatamente o clínico e o político interagem, e o modo como a gente vai se reinventar. É um modo como a gente vai ter que reinventar um pouco. Então, quando eu concluí a conclusão da conclusão, quer dizer, quando eu tive que reescrever a conclusão, né, eu vou ler aqui, por exemplo, a vocês como é que eu concluo o livro. Vou dar como é o nome disso? Um spoiler, né? Olha. Eu dedico o livro a 2 pessoas. A 2 pessoas, não. Eu faço 2 dedicatórias. Esse livro eu dedico aos que se foram, que foram muitos. Eu perdi muitas pessoas, amigos. No Rio de Janeiro, para não dizer alguém que vocês conhecem, Estela, que era uma pessoa Gimenez, que era uma pessoa absolutamente adorável, e uma pessoa absolutamente que não poderia morrer no momento em que morreu, entre outros, né? E eu dedico o livro também à minha mãe. É uma coisa, talvez, bem freudiana, né? Assim, um analista dedicado o livro à mãe. Porque ela teve que ficar só muito tempo e ela passou por um luto muito complicado. Foi que, em janeiro de 2020, ela perde o companheiro dela, meu pai, de 60 anos. Ele morre. Né? E depois de uma doença complicada, longa, então uma experiência de morte difícil, né? Uma morte
dura, foi bem difícil a morte dele. E aí eu pensava, poxa, ela sofreu tanto, né? Então agora deixa eu dar um boost aqui, minha mãe, vamos dar né? Vamos fazer, ajudá-la um pouco a sair desse período que foi tão difícil para ela, né? De estar ali velando ali aquela morte de 3 anos, muito longa. E aí vem a pandemia. Então ela sai de um período de 3 anos e para um período de confinamento até hoje, né? E eu percebi que aquilo era a história de muitas mulheres, de muitas famílias, né? Mas acontecendo na minha clínica pessoal, no meu caso clínico, né? Como Marcelo. E então é uma maneira também de reverenciá-la, né? Então eu faço isso. E eu coloco uma única epígrafezinha. Eu tava difícil achar tanto. Esse negócio de botar Lacan, Freud, eu não sabia muito bem o que escolher, né? E aí eu resolvi ir para Paralamas do Sucesso. E a epígrafe, quer dizer, o que aparece, o livro se inicia com a arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Então, foi a que eu escolhi porque eu achei que representava mais o que nós estamos passando. Eu faço essa trajetória toda, onde eu decanto um pouco algumas questões, minhas inquietações, minhas surpresas, algumas coisas com muito bom humor. Teve momentos assim que eu descobri coisas ótimas, eu descobri assim que é muito chato você fazer cama todo dia. E eu fiquei com uns traços obsessivos que eu não consigo ficar em casa bagunçado. Então, já que eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer minha cama e tal. Mas aí eu estava ouvindo outro dia, eu comecei a criar um ritual, que todo dia que eu ia fazer a cama, eu botava uma boa música clássica, eu gosto muito de Schubert, um quarteto de cordas, e aí eu transformava aquilo num quadro de Vermeer. Então eu escrevo um texto dizendo, vou transformar fazer a cama num quadro de Vermeer. Faz conta que é uma cena bem prosaica, que eu vou levantar o lençol, está tocando um quarteto, e eu vou passar uma lavanda. E acabou que aquilo foi ficando um momento assim de perfumaria do meu dia, que era sempre muito puxado, né? Virou um pouco aquilo. Teve um dia de uma descoberta absolutamente maravilhosa, o dia que eu descobri a feiticeira. Não sei se vocês conhecem a feiticeira. É aquela vassoura que você tem um negócio de spray que a água sanitária sai primeiro, você passa. Nossa, aquilo foi a Matrix. O dia que eu descobri que eu poderia limpar com a água sanitária, com a feiticeira, eu falei, gente, isso que é tecnologia, para isso que ela serve, né? Maravilhosa e tal. E aí eu passo esse trajeto que vai do político aos mortos que eu tive, meus amigos, as tragédias, as comédias, a redescoberta da intimidade, do que era o virtual, a quantidade de lives. Eu tinha medo de abrir a geladeira e estar dentro de uma live, porque teve um momento que eu era convidado para tanta live que eu já não sabia mais onde eu estava, muito nas lives. Depois eu falei, não, gente, menos, vou parar aqui um pouco. Mas no começo era importante, porque as lives substituíram as selfies. Desapareceu as selfies, ninguém mais tira selfie, né? Então, vieram as lives, ou seja, ao invés de mostrar o corpo na cena, que era a selfie, né? Eu vou para Paris, eu tenho que mostrar que eu estou na cena com a Torre Eiffel no fundo e tirar selfie. Isso acabou. Os corpos tinham que mostrar que estavam vivos. Então, as lives era a maneira que a gente tinha de mostrar que o corpo está vivo. Né? Olha, eu estou vivo aqui, falando com você diretamente. Como os idosos precisam de prova de vida no banco. Prova de vida. Prova de vida. Prova de vida. Então, aí eu brincava. Com a música dos Bee Gees, eu dizia que é Stay Alive. Então, é Stay Alive o tempo inteiro. Então, a partir de tudo isso, e dos momentos de asfixia, tem alguns textos que eu dedico por causa da Covid, que tomou muito meu pulmão, um momento. Então, eu tive possibilidade de fazer muitas reflexões sobre o objeto ar. Fala do ar. Né? E que é um objeto que é menos pensado, né? A gente
fala de um bocado de objeto, mas esquece que o ar se tornou um objeto cobiçado por muitos, né? Um objeto do qual eu mesmo tive minhas separações no momento da Covid e eu achei interessante. Então, falo um pouco também dessa asfixia, que eu acho que era importante. E aí, é claro, eu acabo já em 2000, agora em 21, eu tinha assistido aquele filme Nomadland, que é um filme que tinha me impressionado muito, alguns de vocês devem ter visto, e ao assistir Nomadland, eu escrevi o texto final, que é esse aqui: aos que tiveram que partir. Essa frase está no final do filme Nomadland, e ela serve para todos nós. Nosso cotidiano é cheio de abandonos. Ouço todos os dias pais que foram embora, mães, filhos. Sempre uma pergunta sobre por que eles se foram, né? Por que eles nos deixaram. No romance de nossas vidas, esses abandonos deixam marcas. Passamos anos tratando do luto desse abandono. Contudo, todos nós temos uma tendência irresistível a partir. Isso faz parte da gente, né? Largar tudo, todas as amarras que nos conectam com o outro e buscar uma vida nômade. Para alguns, essa necessidade de partida fala mais alto. São aqueles que partem, vão embora. Sem que isso queira dizer que escolheram o melhor. Não necessariamente. Simplesmente eles se foram embora, né? Nada mais simplório do que reduzir aqueles que rejeitam um sonho fabricado de felicidade contemporânea a dizer que eles são perdedores. Eles são excluídos? Sim, eles são excluídos. Né? Eu me lembro muito aqui do filme As Horas, né? E Mrs. Dalloway. Um dia é necessário partir, talvez. O filme Nomadland narra histórias belíssimas recolhidas por pessoas completamente ejetadas por uma lógica implacável de uma imposição do consumo e do mundo capitalista que vivemos. Uma vida endividada para pagar uma prestação de casa própria, um seguro de saúde, uma educação melhor e, de repente, alguns percebem apenas de soslaio que o brilho do objeto fálico oculta o vazio desse objeto. É a partir dessa miragem do nada que alguns reestruturam seus desejos, suas relações, transformando a vida em uma longa estrada, árida às vezes, nevada em outras, mas com belíssimos pôres do sol, até que o último pôr do sol nos leva, de vez como aconteceu na pandemia. Escolher essa vida de vias derivadas não faz da liberdade um caminho menos árduo, mas pode nos conectar com algo perdido para sempre. Talvez nem sempre possamos compreender melhor dos que tiveram que partir e nos deixaram para encontrar seu destino. Por que meu pai me abandonou? No fundo, pouco importa se eles morreram, se eles decidiram sair de nossas vidas para viver uma outra vida. As miragens das pessoas que encontramos na vida, por mais que as amemos, serão miragens. Todos temos que conviver com as miragens. Eu acredito no Brasil, não por sua história, mas pelos brasileiros que encontrei no caminho. Então, essa foi o modo como eu encerrei o livro. Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Marcelo, obrigado. Mas eu gostaria de te pedir para falar um pouco mais sobre estar cansado. Né? Só porque você abre, né, um dos textos do seu livro, né, falando sobre o cansaço. Eu tinha falado, inspirado no livro que você me enviou, né, no PDF, na Sociedade do Cansaço do... É sempre difícil falar o nome desse cara, né? Byung-Chul Han. E aí eu queria ler uma frasezinha, 2 frases dele, em que ele diz assim: a lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. E aí ele vai falar do animal laborans, que somos nós, para dizer todos os esforços em favor da vida levam à morte. Então, a partir dessa reflexão do... O cansado é porque
é muito... É um sentimento que eu senti muito, né? E esse texto do cansaço... Esse texto foi até gozado, que eu postei, esse é um dos textos que eu escrevi, sem a mínima... Alguns textos eu corrijo, eu volto atrás. Eu tinha... acho que nesse dia tinha tido alguns casos de pacientes que me falavam muito desse cansaço. Aí eu sentei, e é gozado, que o texto ele saiu assim, pá, escrevi assim, eu não pensei muito nele, eu falei o que eu tinha sentido, e sabe aquele negócio que você faz o send, manda? E deixei o texto. Aí foi tal, no dia seguinte, quando eu acordo, tinha 800 compartilhamentos, tudo. Eu falei assim, rapaz, o que foi que eu escrevi aqui? Aí aquelas horas que eu acordo, eu falo, putz, deve ter feito alguma merda, porque está compartilhando tanto, fui cancelado. Aí que eu fui reler o texto, e eu não discordei muito do que eu tinha escrito, não, mas ele foi escrito muito sinceramente, quer dizer, muito... que é exatamente essa queixa que a gente tem, que traz um pouco o que o Nomadland fala, é que nós estamos cansados demais de nos dedicarmos o tempo inteiro ao consumo desse objeto que nunca vai nos satisfazer. Né? Ou seja, é preciso que a gente tenha uma outra relação. Que eu digo o seguinte, eu não acredito que a gente vai conseguir mudar a trajetória, digamos, inelutável do capitalismo. Mas, até para que o capitalismo se reinvente, é preciso que ele tenha uma outra percepção de valores. No Fórum de Davos, eu acho que eu escrevo um texto no meio do livro sobre isso, inclusive. O Fórum de Davos de 2020, em janeiro, pouco antes até da pandemia, alguns utópicos, mas não foram qualquer uns. A Ginny Rometty, por exemplo, grandes executivos, CEOs mundiais, estavam falando de um outro conceito de capitalismo, que é o capitalismo de stakeholder. Para não ficar muito técnico para vocês, o stakeholder, normalmente, numa empresa de capital aberto, nessas grandes empresas, né, com acionistas, o stakeholder é o parceiro acionista. Então, normalmente, o stakeholder é o acionista, que ele está ali como seu parceiro. E o capitalismo de stakeholder é ampliar a noção do que é o parceiro para o ambiente onde a empresa está instalada, a população autóctone daquela população. Ou seja, o capitalismo, ele entende que, por exemplo, que a floresta, que a ecologia é um stakeholder, é um parceiro do capitalismo, não contra, ou ele subverte esses valores, ou ele mesmo vai provocar a revolução que ele mais teme, que é a revolução socialista, que eles morrem de medo de comunista. Né? Então, eles mesmos estão provocando. Então, o cansaço é perceber exatamente essa escravidão aditiva do sujeito contemporâneo, né? Que é uma verdadeira adição. Né? E sendo que o que caracteriza o objeto é que tudo pode virar mercadoria. Tudo. Então, tudo pode ser convertido em objeto de consumo. Você vai, com o maior dos ideais, fazer uma ONG, não tem problema, ela também pode ser absorvida pelo objeto de consumo. Você vai e você tem assim, o melhor dos propósitos de Save the World. Se você não tomar algum cuidado, você é absorvido por uma lógica consumerista. Qual é a relação, Marcelo, que você pode fazer, estabelecer entre isso que você está dizendo, né, dos objetos de consumo se transformarem em objeto A, com a expressão que Freud utiliza no Mal-Estar na Civilização, que o homem, com os seus aparelhos, se torna um deus de prótese? Eu acho que o nosso corpo é uma prótese, né, já. E nós vamos atribuindo órgãos. Isso daqui é um órgão, meu óculos. O celular é um órgão hoje em dia, né? Ou seja, tem um filósofo italiano que nos anos
2000, mais ou menos, Mário Perniola escreveu um livro que eu gosto muito, que é o Sex Appeal do Inorgânico, onde ele vai trabalhar exatamente esse modo como nós, hoje em dia, talvez nunca antes na humanidade, a gente percebeu o tanto. Nós sempre soubemos, eu acho que vem da linguagem, diria que é isso, no momento que somos seres falantes, nós percebemos que nós não somos um corpo, que nós temos um corpo. Exatamente. Eu ia te fazer essa pergunta. Que são os prolongamentos, os objetos aí entrando como prolongamentos do corpo próprio, né? Mas um corpo próprio como propriedade, que se tem. Exato. Mas e o que acontece é que agora virou mercadoria. Antes a gente tinha um corpo, agora a gente descobriu que ele é moeda de troca, a gente vende como. Eu sou um corpo, né? Eu tenho Lacan dizer que esse corpo sai fora, né? A gente pensa que a substância é um furo, né? Ele é bem pessimista nessa saída do discurso capitalista, né, Marcelo? No cenário... conta da servidão voluntária, né? Da servidão do jeito ao gozo. Ele é bastante pessimista, né? Não sei o que você pode dizer daí. Só um parêntese aí. Pegando o gancho do que a Rita está trazendo, no seminário sobre o ato analítico, né, o seminário 15, Lacan diz que quanto mais órgãos um indivíduo tem, mais travado ele está. E aí eu lembrei do Gulliver, quando chega na praia, em Lilliput, né, que amarram ele a muitos fios, ele está travado. Esses milhares de aparelhos de gozo, né, esses que se transformam em objeto A, também falam de uma certa pulverização, né? Uma multiplicação que acaba numa pulverização dos nomes do pai, né? Uma dissolução aí desses nomes do pai. Eu ainda queria comentar uma outra coisinha. Quer dizer, nessa experiência de confinamento que a gente teve, ainda está na rasteira dela, né? É como se a gente também tivesse ficado confinado com o próprio corpo, né? Meio ali de cara com o real. E isso é uma experiência de angústia, né? Você falou do objeto ar. Quer dizer, esse confinamento com o próprio corpo, com o real do próprio corpo, porque tem uma disjunção, né? A gente não é o corpo, então entre eu e o meu corpo, eu tenho um corpo. Então há uma disjunção aí. Eu acho que a experiência do confinamento desfez um tanto essa disjunção. E eu acho que o pior silêncio ou barulho, não sei como é que você vê isso, foi isso. Essa proximidade excessiva minha com o meu corpo, né? Que é legal isso. Vou me meter de novo aí nessa conversa, Rita, porque, né, eu nunca tinha pensado no objeto ar e ouvindo, né, eu li, quando você me mandou o texto, eu li isso, mas não me tocou. Agora, você falando, o ar é o A e o R, a junção, né, do objeto A com o real, né, que estão coladinhos. Ficou colado, né, e aí essa experiência do real do corpo, né? A sensação que eu do que tenho, temos medo, né, do nosso corpo, né, diz Lacan, a terceira. Essa sensação de ter um corpo e não ser ficou muito frágil, porque você perde as bordas, né? Já que a gente está falando de litoral, você perde ali uma fronteira que talvez o laço com o outro estivesse velando, né? Então, ficamos em bolhas, né? Confinados em bolhas, sem ar. De todo modo, sem ar. Sem ar. Eu tenho um dos textos que eu escrevo, logo no comecinho, deve ser lá talvez o quarto ou quinto texto, eu vou escrever um texto exatamente falando que o vírus ele faz furo no real, no simbólico e no imaginário. E aí eu preciso explicar um pouco da lógica. Talvez seja até o texto mais lacaniano que tem assim no livro, mas eu tentei explicar isso de uma maneira mais palatável para quem não lê Lacan, né? Primeiro, ele faz furo no real, porque ele é uma disrupção do real, mas que é vida. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Como eu sou casado com uma cientista, eu conheço bem esse aspecto. É que, não sei se você sabe, o vírus não é vida, né? Ele não é vivo. Não, ele se espalha no vivo, mas ele não é vida. Ele em si, ele não é vida. Então, ele faz furo no real também, de uma certa maneira, do vivente,
Porque ele é aquilo que no vivente, ele altera o vivente, mas ele não é a substância vivente, gozante. Mas ele faz furo no imaginário. Por quê? Porque ninguém vê o vírus. Ele não faz parte do nosso corpo. A gente não consegue, é diferente, por exemplo, sei lá, vamos pegar da varíola, que ela se incrusta no nosso corpo. Então, há muitos fenômenos muito complicados com relação ao imaginário. Por quê? Porque ele faz furo a angústia que a gente não sabe dizer se está contaminado ou se não está. Né? Então, e ele faz furo no simbólico. Ele silenciosamente, né, Marcelo? Silenciosamente. Silenciosamente. E faz furo no simbólico também. Por quê? Porque não o que a gente percebe é a total incapacidade que a gente tem de ter um saber sobre o vírus. Isso que eu ia falar. O furo no saber. O furo no vírus foi no saber. Foi uma ruptura ali. E aí o que acontece? Elevaram a ciência ao discurso do mestre, ela deixou de ser o que a ciência tem que ser. Porque a ciência, ela, por exemplo, quem introduziu a cloroquina foi a ciência. De certa forma. E depois ela desconstruiu, ela viu que não estava. Exatamente. Aí o que as pessoas fazem? Na hora que elas tiram a ciência da posição, deslocam a posição da verdade da ciência, que não existe, né? É só verdade, falsibilidade, verdadeiro ou falso, eles elevam um verdadeiro ou falso à condição de verdade. E aí o que a gente percebe é que, ao deslocar a falsibilidade para a condição de verdade, ela vira um discurso do mestre. Ela vira algo que vai ser falado e que aí ele não vai mais ser refutado. E isso vai acontecer com a ivermectina. Então, mas só que todos esses processos foram produzidos inicialmente fora o charlatanismo. Charlatão é charlatão. Estou dizendo alguém que chegou e inventou um negócio no quintal e disse. Mas onde se... É essa báscula que é muito interessante. É a báscula de algo que saiu da ciência e que virou cientificismo, e que virou pseudociência. Né? A pseudociência, ela se alimenta da ciência. Né? E ela, só que ela se alimenta, ele dando um giro no discurso, né? Deixando de pensar que o produto da ciência é o objeto que vai estar ali, e elevando ele à condição de saber, de algo de S1, de algo que vai, a partir dali, determinar o sujeito. Né? E o pior é que houve alguns arroubos, na hora que foi politizado direita e esquerda. É claro que houve arroubos de ambos os lados, porque o que a gente percebe, por exemplo, é que o fracasso do lockdown, em parte, às vezes, era porque, se era imposto um lockdown, impossível, porque não combinaram com os russos, eles não combinaram com o Henrique Lohan, quando ele foi fazer o primeiro relatório, se não me engano, foi o primeiro. O Henrique Lohan foi presidente da Associação Mundial, né, de Psicanálise, e a cada 2 anos ele fazia um relatório, e o relatório do primeiro ano dele, ele vai falar um pouco dessa báscula que o mundo já estava passando ali, né, da ciência, a pseudociência, e ele vai dizer que o que a psicanálise pode ensinar às pessoas Freud, né, já ensina isso, a pulsão de morte, é que o homem bem informado não escolhe o melhor. Ou seja, não adianta você achar que é mera informação que ele vai escolher o melhor. Aquele que ele vai chegar no bar, vai ver, tem um cigarro da gangrena, tem aquele ali que não é da gangrena, que é o da, sei lá, do efizema. Não, me vê aquela caixinha ali. Ou seja, ele vai continuar comprando cigarro. Então, isso mostra que a tolerância zero, o lockdown zero, com tudo que é zero, que é total, ele pode funcionar por um momento, mas você não combinou com o espírito humano. Então, aí... Eu tenho uma pergunta aqui para você sobre isso, eu acho que eu vou mandar agora. É da Rai Santana. Ela diz o seguinte: mesmo com o inesperado e a morte esperada, como entender a intolerância, essa coisa ruim que as pessoas fazem às outras, que segrega, separa e induz à morte em vida?
Uau, que pergunta! Essa pergunta é quase que Rai, né? É quase que a. Como é que eu vou dizer? É exatamente. Eu não estou saindo pelas beiradas, não. É exatamente porque essa sua pergunta ela é impossível que ela exige que haja político. Ou seja, o político, só existe político quando há dois impossíveis que estão ali presentes. Ou seja, se há política, é porque não existe uma verdade absoluta, um modo de agir absoluto. A política, e aí a gente pode incluir a democracia, significa exatamente você primeiro renunciar à ideia de que existe uma verdade absoluta. Ora, o que nós vimos é que o vírus, exatamente por ele não ter uma face, até fazem aquela bolinha, né, cheia de furinhos, assim, é uma tentativa louvável de tentar dar um semblante. Representar. É igualzinho, eu tenho uma dessa verde, então imagine, né, igualzinho. A minha está ali. A ideia de que é necessário dar um semblante, porque senão ninguém vai entender a alteridade do vírus. Então, o semblante é um semblante de alteridade. Só que o que aconteceu é que não foi esse é o melhor dos efeitos. Mas a grande alteridade que se colocou foi aquele que pensa diferente. Né? O que a gente percebeu é que houve uma cristalização de alteridades que levou à segregação. Ou seja, foi possível produzir um outro, radicalmente outro, mas ninguém suporta essa ideia. Então, por exemplo, na hora que o vírus vira vírus chinês, que é um semblante, você já dá um semblante à alteridade. Ou seja, você sai do real, né, e já passa a categoria de semblante. Né? Na hora que eu não tomo, sei lá, Coronavac, ou seja, o que a gente percebe é que a todo momento o mais difícil que todos temos é de aceitar o real do vírus. Por quê? Porque ninguém gosta de aceitar o real. Ninguém gosta de aceitar a contingência. E é claro, aí você vai ter pessoas formidáveis que eu conheço bons. Eu tenho alguns dos melhores cientistas do Brasil, até mais por minha esposa do que por mim, eu tenho acesso, converso, nós temos um bom diálogo. A própria Anísia, a presidente da Fiocruz, é uma pessoa próxima, minha esposa, a gente conversa de vez em quando sobre esse ponto, que é o seguinte, o real, esse real da ciência, né, ele é um real que vai realmente, em algum momento, mostrar coisas perigosas para o mundo. E é preciso saber ler o que a ciência diz. Por exemplo, é claro que imagine o que é substâncias biológicas congeladas há milhões e milhões de anos na camada polar. Na hora que se derrete essa camada polar, esses vírus ressuscitam. Só que eles vão encontrar uma população que não é mais a população daquela época. Ou seja, não é preciso a gente pensar só no vírus que vai ser mutado. O que vai ser desencavado, né, dos congelamentos, vai vir aí uma substância altamente agressiva para o modo como a gente vive. Né? Então, o que talvez a gente precise entender, e eu não sei se a gente vai ser capaz disso, e aí lembra um pouco até a psicanálise, né, é que amarração é possível entre esses eventos do real e o ser político que está ali. Por quê? Porque nós, principalmente agora, nós vamos ter aí muitos anos pela frente assim. Esse vai ser, me parece, um novo modo de estar no mundo. Né? E isso não vai dizer necessariamente essa separação, mas isso vai influenciar o modo como amamos, como trepamos, como trabalhamos, como... tudo isso vai ser perpassado por uma necessidade de um outro alinhamento. Né? Algumas pessoas têm falado como se não houvesse amanhã, pensando na música, né? Amar, trepar, etc. Tal, como se não houvesse amanhã. Né?
Amanhã nunca teve, né? Mas eu acho que há outras Não, reorganizações do gozo também, né? Outras respostas. Como é que a gente vai reorganizar a maneira de estar na vida, né? De responder a isso. Não, o que acontece, aí entrando no Bigambiú, aí, novamente, da felicidade, é que, como nós estamos na civilização do objeto, nós suportamos muito mal a frustração. E a privação. A privação e a frustração. Então, assim, percebam que na gripe espanhola não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha nada. As pessoas iam ficar trancadas mesmo, 3 anos, aqui parava a vida. Segunda Guerra Mundial, 5 anos, ninguém ia para a escola mesmo, e que acabou mesmo, e que tinha tudo. E as pessoas tinham que passar por aquilo. O que a gente percebe é que até a nossa tolerância de passar, assim, 2 anos sem ir para balada, é muito difícil. Então, não adianta, não dá para comparar o grau de... Você acha que foi mais difícil confinar, vamos dizer, o gozo hoje do que na época da gripe espanhola? Nós estamos muito mais numa civilização do gozo do que do desejo. O que significa? É que tem um exemplo que eu gosto de dar. Tem um trabalho, uma pesquisa, mas só que isso é do livro anterior, né, do Self-Love Exists, que mostrou o seguinte: monitoraram alguns cientistas, né, fizeram um experimento, psicólogos. Eu tenho esse trabalho, eu passo quem quiser. O comportamento de um grupo etário jovem, salvo engano, até os 29 anos de idade, como eles usavam o smartphone deles, obviamente sob consentimento, não era o intercept. Então, o que se fazia, eles observavam como essas pessoas usam o smartphone. E se descobriu que o tempo máximo que a pessoa passa na mesma tela é 20 segundos. E aí ela muda para outra coisa. Então, eu estou vendo o WhatsApp, aí eu mudo para o Facebook, aí eu mudo para não sei o que. Assim, o tempo máximo, o tempo médio máximo. Ou seja, 20 segundos é muito pouco. Eu estou vendo uma coisa, se a gente pensa com Lacan que existe um instante de ver, um tempo para compreender e um momento para concluir, se o tempo para compreender é de 20 segundos, significa o seguinte: o que acontece entre o instante de ver e o momento de concluir? É que o instante de ver sou eu. O momento de concluir sou eu. Mas o tempo para compreender é do outro. Por quê? Porque o tempo para compreender é o momento dialético. É o que eu falo assim: compreender significa, olha, o Carlos está dizendo isso, mas a Rita está dizendo aquilo. Compreender é compreender até. Significa que eu estou com alguma coisa. Se o tempo no mundo cotidiano dos smartphones reduziu para 20 segundos, significa que o tempo do outro reduziu muito. O outro desapareceu? Fake news, Né? O outro desapareceu, Marcelo? Ele encolheu muito, pelo menos. Né? Encolheu, porque 20 segundos. Ou seja, eu vejo uma fake news, eu não vou ter o tempo para... Deixa eu ver se isso é verdade. Eu já estou compartilhando, que é o momento de concluir. Ou seja, então, essa compressão, ela vai fazendo com que estejamos permanentemente no mundo muito... até narcísico, muito voltados para uma certa bolha. Sociedade do espetáculo, mais do que nunca, né? Do espetáculo próprio, por exemplo, o que o GAFAM, que é aquele grupo, né, que é Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, eu já disse isso em outras falas que eu dou minhas. Desconfiem muito quando o almoço é grátis, é porque vocês são a sobremesa. Nós oferecemos todos os nossos dados para esses grupos. Até CPF. A gente oferece tudo para eles. Depois a gente vai reclamar porque eles adivinham tudo que a gente quer. Mas por que eles adivinham tudo que a gente quer? Porque a melhor maneira de você fidelizar alguém no consumo é oferecendo mais do mesmo. Se você gostou de tal série, você vai gostar dessa série. Se você gostou de tal música, você provavelmente vai gostar dessa música. Ou seja, esses algoritmos,
eles são feitos porque eles sabem que a pulsão, ela se alimenta do mesmo. Então, não adianta você chegar... Se você chega para um cara que gosta de sertanejo e oferece para ele rock, heavy Beatles, ele não vai aderir, não vai consumir. Então, a fidelização é monótona, ela não pode ser muito. A fidelização, para você ativar o elemento pulsional da civilização, você precisa de uma certa fidelização, um certo mimetismo da mesma coisa, assim que vai. Então, esses algoritmos, eles te devolvem a sua própria bolha. Né? Só te vão... E faz um semblant de tempos em tempos que mudou a cara do WhatsApp, aí você fica com raiva porque mudou, né, o verde dali e mudou a cara do Facebook, e aí o que era no canto virou para cima, e você acha que é um grande negócio. Não, eles só estão manipulando, né, mais do mesmo. É a lei da política, né? É preciso mudar alguma coisa para que tudo permaneça igual, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui da Natália, que nosso tempo já está... Natália de Oliveira, que é psicanalista e atriz. Então, a pergunta dela vai aqui nessa linha. Como você observou na clínica a transformação da relação dos sujeitos com a arte e criação como dispositivo de laço e sublimação frente à angústia? Será que esse redimensionamento pode produzir desdobramentos sociais, políticos futuros? Eu discuto muito arte e sublimação, são temas que eu gosto muito. Até porque, se a gente vai um pouco para a estética lacaniana, Freud era um teórico da sublimação, mas a arte lacaniana não é da sublimação. Ela é mais ligada ao resto, ao dejeto, que é a arte moderna. É a arte, né, não é a arte do belo. Isso daí é Gerard Wachsmann, que é um psicanalista que eu gosto muito, e que fala assim, Freud era um teórico da estética do belo, da sublimação. E Lacan não, era do resto, do que cai, da castração viva, né? Que é essa arte. Real, né? A mostração do real do resto. A mostração do real desse resto é uma arte diferente um pouco. A Marie-Hélène Bruce fala isso, é que a arte rompeu o compromisso que ela tinha com a IDA. Romperam o seu compromisso. A arte é outra coisa hoje em dia. A arte, ela é muito mais ciframento do gozo do que sublimação pulsional, na minha opinião. Aí sou eu. Eu acho que a arte marca, ela faz marca como cortes fazem marca do corpo, como alguns artistas se mutilam o corpo. Né? A gente tem várias maneiras de pensar a arte hoje. No momento da pandemia, Natália, o que eu pude perceber um pouco? Primeiro, eu tenderia a pensar de uma maneira mais simples, mais cotidiana. Que desalento, que dificuldade meus pacientes que são artistas de teatro, que sofrimento, que penúria, que falta de grana eles têm. Imaginem, por exemplo, o Axé Music, o Carnaval Baiano, ele é feito de carnaval, de gente. Então, me ocorreu de estar em lives, por exemplo, eu tive uma live, que não sei porque está botando os canais no meio, que era eu, Armandinho, de Dodô e Osmar, Armandinho e Márcia Short, que é uma grande cantora também daqui, no ano passado, em pleno momento da pandemia. E Armandinho contando para a gente ali, né, que dificuldade de viver, porque eles não estão conseguindo viver. Né, assim, que quebrou o mundo deles. Então, a live ajuda um pouquinho, tanto que quando eu entro em lives, eu não tenho tempo de artista, assim, eu pago, porque tem um jeito de você pagar, eu sempre que eu posso eu pago. O que vai me custar um ingresso de cinema que seja? Eu estou ouvindo ali, Mônica Salmazo está dando uma live, vou pagar, é claro, tem que fazer um negócio desse. Eu sempre que isso é um compromisso, digamos que nós temos aqui em casa, ético, assim, vamos assistir uma live dessas que é monetizável, vou pagar. Vou dar um jeito de pagar, ou tentar. Às vezes você não consegue, porque às vezes também nem eles desenvolveram um processo tão simples para você pagar. Um dia desse eu tentei e não consegui, porque eu estava assistindo era da ópera de Londres, e estava encantado, porque eles estavam ali precisando.
Aí eu quis pagar no exterior, mas não consegui. Tal. Eu tenho, né, meu irmão caçula, ele é assim, bastante conhecido, é um músico de jazz bem respeitado na França, né, Nelson? Então, eu conversava muito com ele isso, né, dessa necessidade que tinha do mundo de jazz, então, de se reinventar. Bom, esse é o primeiro momento, primeiro modo de aspecto mesmo. Por outro lado, eu tenho outros que tiveram um certo boom das narrativas e que souberam como, por exemplo, fazer humor. Tipo, talvez um Gregório do Viviers, pessoas que souberam aproveitar do virtual e fazer coisas muito interessantes. Outros se dirigiram também para a arte mais virtual, mais de computador. Ora, o que fica para mim? Que foi o que eu disse nessa live, especificamente para Armandinho, para Márcia Short, que é o seguinte, e que serve para os analistas também. Para mim, a psicanálise virtual veio para ficar. Ela vai ficar. Ela não vai ser tudo, mas ela vai ficar. E vai acontecer uma coisa que eu acho gozada, assim, vai acontecer de vez em quando, assim, eu estou fazendo análise presencial. Assim, vai ter um plus. Quando for presencial, entendeu? Olha, eu fui para uma peça fui assistir uma peça de teatro presencial. Então, ao invés de anular, eu acho que o virtual não vai anular o presencial. O presencial, pelo contrário, vai ser um plus, um a mais. Vai fazer a ruptura no virtual. Chega assim, daqui a pouco no Japão você vai chegar assim, nossa, tive uma noite de sexo formidável ontem, presencial, entendeu? Não é uma noite de amor presencial. Não é pela internet, né? Não, amor presencial. Mas e os não artistas, Marcelo? Quem não é os sujeitos não artistas, que não têm arte como profissão? Eles estão todos tendo que se reinventar. Primeiro, até eu aprendi a fazer pão, Natália. Eu digo o seguinte, todos estão tendo que se reinventar. Eu vi histórias, eu tenho uma gama, porque assim, eu tenho uma coisa que eu me nego a... Eu tenho um pouco de medo. Às vezes, quando você tem um certo nome, é um pouco conhecido, se você quiser, você tende a forçar a sua clínica, se você quiser, para uma certa elite, que paga bem, só, opa, né? E eu sempre evito muito isso. Eu acho fundamental, quem me alimenta muitas vezes é aquele analisante meu que tem que pegar 2 ônibus que vai me pagar super pouco. É isso que faz. O dia que eu não tiver vai pagar uma clínica, muito, né, Marcelo? Vai pagar para muito. ele é demais. Essa clínica, se ela não for heterogênea, né, assim, ela fica chata para mim. Eu não gosto de... Isso não é caridade, não. É porque senão eu não vou entender o mundo, eu não vou saber ler o mundo que eu tenho. E aí eu pude, obviamente, perceber uma coisa, Marcelo, que reinventaram muito e outros que não, que estão sofrendo muito ainda. Eu gosto muito de uma frase do Vianinha, do Oduvaldo Viana Filho, que ele falava que o teatro não tinha que descer até o povo, tinha que subir até o povo. Né? E acho que a psicanálise pode estar aí exatamente nesse lugar, né? Num savoir-faire, né? Para alcançar o discurso do desejo, né? Daquele que, né? Tem algo a mais para dizer para a gente. Né? É aquilo que falamos, né? Não tem nada mais chato do que a psicanálise explicar a arte. É a arte que tem que ensinar a psicanálise. Uhum. Com certeza. Explique o que você acha disso psicanaliticamente. Eu acho isso um saco. Eu gosto de saber o que eu aprendo quando eu vejo artistas. Para mim, isso é que é interessante. Se deixar ensinar pela arte, né? Como Sim. já advertiu Lacan. Ensinar ou se dividir, né? Eles chegam primeiro, né, Marcelo? Não tem jeito, eles chegam primeiro. Primeiro, claro. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa transmissão que poderia dar um subtítulo ao teu livro, né? Assim, novas psicopatologias da vida cotidiana, pandêmicas. Eu tenho um subtítulo também para o Marcelo. Posso? Claro. Marcelo escreve Marcelo. Escreve Marcelo.
Que é isso que o Carlos estava falando no início, você tem uma fala, um estilo que é muito seu, né? Isso que fez tão interessante esse papo de hoje, né? O Pessoa dizia, eu escrevo em pessoês. Então, assim, ficou claro aqui nesse encontro que o Marcelo escreve Marcelo. E isso é que é legal. Esse significante ar vai ficar fazendo a gente respirar, né? Assim, fez furo, né? Colocou ar na gente. E eu quero agradecer mais uma vez ao Marcelo. Alguém escreveu aqui, fez ruído. Oi? Aí, ruído é isso que eu quero aqui. Que ecoe, do jeito que a gente puder. Marcelo, como adquirir seu livro? Tem uma outra... Essa é uma pergunta. Ele está em pré-venda. Eu não sei se o Silas puder, aí bota o site. Eu posso botar aqui, mas é porque aí vai sair, né? Vai acabar. Aqui tem eu vou mandar para o grupo depois, aquele banner que você fez, que você mandou. É porque a editora botou um banner que é o seguinte: os primeiros que comprarem no pré-lançamento terão um autógrafo meu, eu vou ter que assinar um bocado de livro. Aí ele vai assinado. Então... Marcelo, tem gente aqui dizendo, a Rai também, agradeço as falas de todos, como sempre um aprendizado, Marcelo, e a todos que contribuíram com a conversa. Quanto ao livro do Marcelo, despertou o desejo de ler. A Suzana fala, saímos da bolha. Isso. Furamos a bolha. Eu queria também, antes de concluir, só fazer... Eu me lembrei o tempo todo que o Marcelo estava falando, e os comentários, de uma fala do Lacan na entrevista que ele deu à revista Panorama, uma revista italiana, em 1974, quando é perguntado a ele se ele se considerava um pessimista. Ele disse, absolutamente, eu não sou um pessimista. Não estou entre os alarmistas, nem muito menos entre os angustiados. Né? Infeliz do analista que não ultrapassou o estágio da angústia. E é que a gente pode ver desde o início da fala do Marcelo, da infância, do percurso de análise, das conquistas, da proximidade com a morte, com os pacientes, com a família, enfim. Isso também é um gancho agora, me perdoem, para convidar para a nossa jornada aspectos da angústia, a arte de soletrar a vida e adiar a morte. Parabéns, Marcelo, pela sua leveza, pela sua transmissão que vai tão levemente, de forma tão simples e tão rica, né? Como o Carlos colocou no início. Muito obrigado. Fazer da angústia o melhor, né? Como o testemunho que você deu, né, Marcelo? Nós temos aqui um grupinho, sabe esses... nós temos os grandes blocos de carnaval e tem uns bloquinhos. E tem um que tem um título que eu gosto muito. Qual é? Para o ano sai melhor. Para o ano sai melhor. Todo ano que ele sai no carnaval, a gente vai, vamos para o ano, que para o ano sai melhor. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Marcelo, obrigada. Obrigado, Rita, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado a todos Muito pela obrigado. presença. Até o próximo Litorais. Muito obrigada. Até o próximo. Parabéns. Boa noite. Tchau. Parabéns. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.